Oi, amados, hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Obadias, né? Obadias, que é considerado um dos profetas menores, né? Os profetas menores são aqueles últimos livros que estão ali no final do Antigo Testamento, como Abacuque, Jonas, Naum, né? E eles são assim considerados porque os livros deles são menores, são livros mais curtos, né, comparados com os outros profetas, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, que são livros mais extensos, livros mais complexos, que demandam um estudo muito mais aprofundado, né? Eles são chamados de profetas menores, não por conta que eles tinham uma importância menor, não é isso, mas justamente pelo fato dos livros que eles escreveram serem livros mais curtos. Mas antes de entrar na palavra que eu vou trazer para vocês, eu quero ler aqui duas passagens dentro do livro de Ezequiel. A primeira está no capítulo 18, no versículo 23, que nos diz o seguinte: afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahvé, o soberano Deus, ao contrário, porventura não me dar muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Diz o Senhor, né? Uma indagação, é uma pergunta. E lá no capítulo 33 também do livro de Ezequiel, versículo 11, nós encontramos o seguinte: então lhes orientarás dizendo, tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Amados, veja que Deus, ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio ele se converta, ele se arrependa dos seus maus caminhos, ele se volte para Deus. Infelizmente, quando o ímpio ele não se arrepende, ele não se converte ao Senhor, vem o juízo de Deus sobre ele. Mas quando o juízo de Deus vem sobre o ímpio, Deus também não gosta que nós nos alegremos, que nós nos regozijemos em cima da desgraça do outro. Isso serve de lição para mim e para você. Quando Deus agir com justiça na vida de alguém que é ímpio sobre a sua história, sobre a sua vida, que te persegue, que te faz o mal, você não deve se regozijar, você não deve celebrar isso, porque isso pode despertar a ira de Deus contra você, pode trazer maldição contra a sua vida. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas celebrando a queda, a desgraça daqueles que têm por inimigos, mas isso não é uma coisa que procede de Deus. Deus não tem alegria nisso e ele se ira muito com quem se regozija com a queda, com a desgraça de alguém. E eu posso mostrar isso dentro do livro de Obadias. A palavra do Senhor nos diz, lá em Obadias, que o Senhor, ele lançou ali sobre o povo de Edom um juízo. Por que que Deus fez isso contra os edomitas? Os edomitas, de acordo com o texto bíblico, eles eram o povo da descendência de Esaú. Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó. Rebeca engravidou de gêmeos. E quando ela estava grávida, lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, o Senhor falou para ela o seguinte, que eu vou ler para vocês. Está lá no capítulo 25, versículo 23. E buscou Rebeca o conselho do Senhor, então revelou-lhe o Senhor:
Duas nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Esaú era o filho mais velho, porque ele nasceu primeiro. Contudo, a Bíblia nos diz que Esaú era o predileto de Isaque e que Jacó era o preferido de Rebeca. E Rebeca tramou com Jacó para que Jacó viesse tomar a bênção do seu irmão. E assim aconteceu. Por conta disto, se cumpriu ali a palavra de Deus sobre a vida de Esaú e de Jacó. Jacó deu origem ao povo hebreu, né? Os 12 filhos de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. E Esaú deu origem ao povo edomita. E de acordo com a palavra, amados, quando os babilônicos, os caldeus, invadiram o reino de Judá, que era o reino do norte, e levou cativo ali aquele povo hebreu, a Bíblia diz que os edomitas celebraram e se regozijaram, e que isso despertou a ira de Deus. Porque apesar de o cativeiro do povo hebreu na Babilônia ter sido profetizado pelo Senhor através dos seus profetas Isaías e Jeremias, como juízo de Deus pelo fato daquele povo ter se afastado dele, ter caído na idolatria, a verdade é que Deus não gostou de ver os edomitas se alegrando e até ajudando os inimigos do povo dele. Veja o que diz a palavra em Obadias, versículos 12 ao 14, nos diz o seguinte: no entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão, tampouco te alegrado com a destruição do povo de Judá, nem escancarado tua boca para falar com arrogância o dia da aflição do teu próximo. Jamais deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente no dia da sua ruína, muito menos ter roubado seus bens e tesouros durante o dia da desgraça do meu povo. Não devias ter feito emboscada nas encruzilhadas, a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança, muito menos ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo. Eis, portanto, que o dia de Yahvé está próximo, e esse dia vem sobre todas as nações, como fizeste ao teu próximo. Assim se fará contigo, o teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Amados, veja que aqui Deus colocou uma sentença sobre os edomitas, porque eles se regozijaram com a desgraça do povo de Deus. E embora aquele cativeiro, aquela invasão da Babilônia ao reino de Judá fosse juízo de Deus sobre o povo dele, ele não gostou de ver os inimigos do povo dele celebrando. E isso serve de lição para mim e para você, amados, que nós, como povo de Deus, se algum dia nós viermos a sermos desobedientes ao Senhor, ainda que venhamos a cair em desgraça e os nossos inimigos se alegrarem disso, Deus não vai gostar. Deus não gosta que nós nos alegremos de ver a desgraça do ímpio. Que você possa meditar nessa palavra, tomar posse dela, e o dia que Deus fizer justiça contra aqueles que te perseguem, contra aqueles que se levantem justamente contra você, não se alegre, não se regozije, porque a honra e a glória é de Deus. Deus não gosta que a gente se alegre, porque a gente está se substituindo a Deus. E só Deus é juiz sobre nós. Nós não somos juízes de ninguém. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor e tenham um excelente final de semana. Amém.